Bom dia, sétimo ano, M1 e sétimo ano M2. Hoje nós vamos corrigir as atividades de interpretação textual das páginas 43 até a 46, referente ao texto Premonição, que nós lemos na nossa última aula do Zoom, certo? Todo mundo já está aí com o módulo 2 na mão, com a apostila 2, com o neném no colo, cheque, apostila cheque, chupeta cheque. Então vamos lá. Interpretação escrita da página 43. Número 1. Quem são os personagens do conto? Gente, no conto que nós lemos, Premonição, quem são os personagens que aparecem nesse conto? E aí? Escrevam lá no bate-papo. Quais são os personagens desse conto? O que vocês responderam? Não sabe, Pedro Henrique, quem são os personagens do conto? Como assim, gente? A menina e a barata? Muito bem. Ela fala da mãe dela também em dado momento no conto, não fala, Cauã? Em determinado momento lá do conto, ela fala sobre a mãe dela. Então, são 3 personagens que tem nesse conto. A menina, a barata, que é esse monstro que a gente pensa que é um vampiro, pensa que é um zumbi, mas na verdade é uma barata, e a mãe. Concorda, Asaf? Muito bem, gente. É isso aí. 2. Qual é a confissão feita pela garota no início do conto? Lá no início do conto... lá no início do conto, ela faz uma confissão. Que confissão é essa? A Giovana está respondendo no particular, né, no secreto. Que ela tem um medo secreto. Exatamente. Lá no início ela fala que medo é esse? Não, ela não fala. Gente, fala. Quando vocês forem responder, respondam. Tenham cuidado para responder para todo mundo, porque como eu estou no celular e no computador, pode ser que se você responder só para mim, eu não vá ver. Tá? Eu vi o da Giovana aqui porque eu tava batendo o olho no celular na hora. Mas tentem mandar para geral, tá? Então é isso mesmo. Caroline, Giovana respondeu corretamente, né? A confissão dela é que ela tinha um medo secreto. A gente sabe que medo é esse no início? Não. Isso, ela não era supersticiosa, mas sempre teve um medo secreto. Isso mesmo. 3. Qual acontecimento dá origem ao conflito no conto? Gente, o que começou o conflito no conto? Ela resolveu ver a caixa de recordações. Essa é a resposta do Cauã. Vocês concordam com o Cauã? Concorda, Micael? Pois é, Caroline. Quando ela abre a porta do armário. Mas ela abre a porta do armário para quê? Para pegar as caixas antigas. Exatamente, Débora. Exatamente. Então, Cauã tá certo, Caroline, Débora, é isso aí. Tudo começou, a origem do conto começa quando ela resolve pegar umas caixas dentro do armário. E aí deu origem àquele momento de tensão e medo. E ai, meu Deus, o que vai acontecer? Certinho? Tá. 4. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, tá? Fala, professora, socorro, vai mais devagar, tá bom? Que eu vou mais devagar. Certo, Débora? Certo, Ana Clara? Então, vamos lá. Gente, tem alguns que eu não tô vendo, né? Riane, Estela, Gustavo, qualquer coisa, vocês dão um grito aí no bate-papo, tá bom? Que eu paro, que eu volto, explico de novo. Beleza. Então, vamos pra frente, tá? Número 4. Onde estava a caixa de recordações e o que havia nela? Aí, acho que o Cauã... Não foi o Cauã, não. Foi a Caroline. Falou que ela abriu a porta do armário, porque a caixa estava lá, né? Então, aí já responde essa primeira pergunta. Onde estava a caixa de recordações? Vai ter aula normal no mês de agosto? Marcos, a gente ainda não tem resposta, tá? Mas provavelmente sim. As aulas voltam ao seu normal em agosto.
Mas vamos voltar aqui para a tarefa. Depois, sobrar uns minutinhos da aula, a gente conversa, tá bom? Sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Então, vamos lá. Onde estava a caixa de recordações? Estava dentro do armário. E o que havia dentro dessa caixa de recordações? O que lá no texto fala? O que tinha dentro dessa caixa? Não sei, Beatriz. Vamos voltar aqui para a tarefa, depois a gente questiona isso. Tinha fotos. Lá, vamos voltar lá no texto? Só para a gente poder dar uma olhadinha no que está escrito. Eu voltei lá na página 40, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, tá? Ela fala assim, ó. Naquela noite eu estava sozinha em casa e resolvi olhar a caixa de recordações que guardava no maleiro do guarda-roupa. Nela ficavam as fotos da turma, da escola. Então, o que tinha lá dentro? As fotos da turma da escola, meu caderno de entrevistas, os postais das viagens lindíssimas que fiz, a pasta com papéis de carta, bilhetes e coisinhas dos namorados que tive, entradas de shows legais e outras bobagens que eu adorava colecionar. Então, aqui no quarto parágrafo já diz para nós tudo que tinha lá dentro dessa caixa. Concordam? As recordações e a barata. A barata, ela nesse momento, ela não fala que a barata tá lá dentro, até porque ela não sabe que a barata tá lá dentro, né? Ela vai aproximando, só diz que tem um certo medo, e a barata tá olhando ela aproximar, né? Então, no início, só fala que tem esses papéis de carta, essas recordações que ela guarda. Ah, Marcos, tava tão bonitinho ele aí, mas tá bom, depois ele volta. Então tá. Tá, a número 4 vocês entenderam, né? Isso, Cauã, muito bem. Essa é a resposta completa que o Cauã colocou lá no bate-papo. Que está mais especificamente no quarto parágrafo do texto. Quieta, Mirna. 5. No início do conto, há uma indicação de quando se passa essa história. Identifica a expressão que marca o tempo no texto e sublinhe. Olha só, lá no texto, exatamente também no quarto parágrafo, começa assim, ó. Naquela noite eu estava sozinha. Naquela noite é uma demarcação de tempo? O que vocês acham? Né, Giovana? A Giovana respondeu reservadamente. Sim, a Ana Clara respondeu que sim. Então, quando foi que aconteceu? Naquela noite. Aquela noite é uma demarcação de tempo. Oi, peraí, deixa a mamãe escutar aqui, que a mamãe não tá escutando direito. Fala, Pedrinho. Isso, eu já tô na número 5. Na letra A, agora eu vou pra letra B. B. Essa marcação temporal e a descrição do espaço onde se passa a história colaboram para gerar o clima de mistério e curiosidade no leitor? O Cauã já respondeu ali antecipado, né? Ele respondeu: sim, porque geralmente os mistérios acontecem à noite nos lugares mais improváveis. Resposta excelente. Porque sim, geralmente histórias de terror acontecem durante o dia, na luz do sol, com bastante luz. Não, né, gente? História de terror é à noite. No escuro, onde você não consegue decifrar que criatura é que está atrás de você, hein? Todo mundo concorda com o Cauã nessa resposta, gente? Deixa eu ver aqui se tem algum estranho. Não, tá tudo bem. Beleza. Todo mundo concorda com o Cauã? Ótimo. Então, não, Cauã, espera. Espera para fazer junto comigo. Então, vamos para 44 agora, tá? 6. O conto é um gênero normalmente organizado em algumas etapas. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, eu tenho uma situação inicial, que vai situar o meu leitor, um conflito do que está acontecendo no momento, um clímax, que é um momento de tensão, e um desfecho, que é o que acontece no final da minha história. Relacione essas etapas com os trechos a seguir. Então, eu tenho letra A, situação inicial, a letra B, conflito, letra C, clímax e letra D, desfecho. Vamos lá? Nessa primeira parte, tudo aconteceu muito rápido. A criatura correu por sobre meu braço, roçando as patas nojentas em minha pele arrepiada.
O Cauã acha que é a letra C, essa primeira, que é o clímax. Vocês concordam com o Cauã? Esse é o momento do clímax, quando a barata sobe em cima do braço dela? Ai, que gatinho lindo, Isabelle! Ah, não, vem cá pra você ver. A Isabelle desligou a câmera. Mas todo mundo concorda que o clímax é o momento em que a barata sobe no braço dele, da menina? Sim, né, gente? É a hora que todo mundo conhece o que está acontecendo. A menina descobre o que estava de... Né, ó, a gente descobre o medo da menina, a gente descobre quem é a criatura nojenta que estava falando. Não era um vampiro, não era um zumbi, era uma barata. Então, sim, esse é o momento do clímax, tá? Próximo. Naquela noite eu estava sozinha em casa e resolvi olhar a caixa de recordações que guardava no maleiro do guarda-roupa. Essa é o quê? O Cauã colocou letra A, situação inicial. Vocês concordam com o Cauã? Concorda, Marcos? Caroline concorda? Ana Clara? Sim, ele está mostrando pra gente qual que era a situação inicial ali. Ela estava procurando as caixas de recordações dentro do armário. Certo? Próximo. Então, morri. E aqui estou. Morri, mas passo bem. Como disse alguém na aula anterior. Esse é o quê, gente? Morri, mas estou viva. Morri, mas passo bem. Letra D, né? É o meu desfecho. Ela morreu, mas ela passa bem. Tá tudo bem. E como nós vimos na aula passada, vários de vocês também passaram por isso, morreram, mas estão aí, passando bem, né? E a última, gente. Subiu os primeiros degraus, a escada balançou, inclinou-se levemente para a esquerda e depois firmou-se com um estalo. Respirei fundo e subi mais 2 degraus, sentindo um ligeiro mal-estar. E resolvi encarar o medo de altura e não desistir facilmente. Aqui eu tenho o meu conflito, né? A letra B. Aqui eu tenho um momento em que começa a dúvida do que será que está acontecendo, os barulhos estranhos e a escada que balança levemente, gera todo esse contexto de suspense. Alguma dúvida? Gente, toda narrativa ela precisa desses elementos que nós elencamos aqui. Que a situação inicial, eu preciso dizer para o meu leitor o que está acontecendo, quem são os personagens. Depois eu tenho que ter um conflito. Depois eu tenho que ter um clímax, que é o momento alto da história. E depois eu tenho que ter um desfecho. Esses são os elementos do meu conto, da minha narrativa. Qualquer momento que você for escrever uma narrativa, você tem que lembrar desses 4 elementos. Porque eles são importantíssimos para o texto de vocês. Certinho? Podemos seguir em frente? Hoje vocês estão muito caladinhos. Tá. Então vamos para número 7. Releia um trecho do conto. Alguém quer ler? Alguém quer ler por livre e espontânea vontade? Quer ler, Cauã? Tá, então vou ler. Subiu os primeiros degraus. A escada balançou, inclinou-se levemente para a esquerda, depois firmou-se com um estalo. Respirei fundo e subi mais 2 degraus, sentindo um ligeiro mal-estar. Mas resolvi encarar o medo de altura e não desistir facilmente. Outros 2 degraus e... Será que a caixa estava muito pesada? A criatura pressentiu o movimento e recuou para o fundo. Não contava com essa agitação. O que podia fazer diante do inesperado? Aguardou um instante. O aroma de alimento a atordoava. Precisava comer. Comer de qualquer jeito. E se ela contornasse o lugar, haveria como fugir se fosse vista? Você já estudou que existem diferentes tipos de narrador. Uma mesma narrativa pode ter mais de um narrador. Leia as informações a seguir, identifique o narrador de cada parágrafo acima e justifique sua resposta. Antes de ler aqui, antes da gente falar sobre os tipos de narrador, durante a leitura do texto, eu não lembro qual foi a aluna que leu junto comigo. Eu li a parte que narrava a história da menina e a aluna, quem foi? Leu a parte, foi a Caroline, né? Aí a Caroline leu a parte da criatura. Na nossa leitura ficou claro a presença de 2 narradores, né? Outra coisa que demarcou bem essa presença dos 2 narradores foi o tipo de letra.
Um narrador utilizou a letra normal, né? E o outro com a letra em itálico. Não sei se vocês conhecem de formatação de texto básica, mas itálico é quando a letra vai mais para declínio, assim, ela declina para o lado direito. Aí aqui ele está explicando. Eu tenho um narrador personagem. Narrador personagem é aquele que conta a sua própria história, né? Aí ele fala, narra a história em primeira pessoa, sendo o personagem dela. Apresenta opiniões sobre os acontecimentos apenas sob seu ponto de vista, tendo visão limitada dos fatos. E narrador onisciente, narra a história de uma terceira pessoa. Sabe de tudo o que acontece na narrativa, conhece a vida dos personagens e pode descrever seus sentimentos e pensamentos. Quem que é esse, gente? Peraí. Difícil, né? A gente fica entrando na nossa sala assim. Será que é lá da sala? Será que é lá da escola? É muito à toa, né? A pessoa tem que estar muito sem nada o que fazer. Oi, tudo bem? Parece que nós tivemos invasão básica aqui, né? Já tirei. Eu removi. Tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês me avisem, viu, meninos? Porque eu tô aqui lendo. Vocês podem ligar aí o áudio e falar, professor, ó, tem intruso, tá bom? Apesar de que a partir de agora eu também não vou aceitar mais ninguém. Já tá quase acabando a aula, tá bom? Obrigada, Jana. Então vamos lá. O Cauã já respondeu, né? Na nossa frente. Ana Clara, foi rapidinho, foi só uma intromissão de uma pessoa que está sem muito o que fazer, mas já excluí e vamos continuar. Então a gente estava falando de dois tipos de personagens, né? O personagem que é o narrador que é personagem daquela história, então ele vai narrar em primeira pessoa e dando opinião sobre a história. E tem aquele narrador onisciente que vai contar a história de um terceiro. Aqui, no primeiro parágrafo, eu tenho o quê? O que o Cauã respondeu? Até perdi a resposta aqui do Cauã. Peraí, deixa eu voltar lá. Barará, barará. Ele fala, o primeiro parágrafo é narrador personagem, pois está em primeira pessoa. E o segundo parágrafo é narrador onisciente, pois está em terceira pessoa. Sim, eu concordo com o Cauã, e vocês? Porque aqui, nesse primeiro parágrafo, eu tenho a menina contando a história dela, de que ela foi pegar as recordações dela, e nananã, né? Já no segundo parágrafo, eu tenho um narrador onisciente, em terceira pessoa, que está contando a história da barata, na visão de quem? Da barata, como a barata estava vendo aquela situação, né? No primeiro momento, a gente não sabe que é uma barata, mas no final da história, a gente descobre que é uma baratinha. Inofensiva, mas nojenta, né? Enfim. Todo mundo concorda com o Cauã? Entenderam por quê? O primeiro parágrafo é um narrador personagem em primeira pessoa, é a menina contando a história. E no segundo é um narrador onisciente em terceira pessoa, contando a história do lado da barata, né? Você escreveu de um jeito muito organizado, parabéns, Cauã. Então vamos lá, página 45. Número 8. Contorne a alternativa correta em relação à descrição da criatura estranha. Corpo arredondado e pequenas asas? É assim que ela descreve a criatura? Não, né? Antenas, corpo alongado e gelatinoso? Também não. 2 pares de antena, corpo achatado e patas peludas? Ou corpo castanho, asas e antenas? Como que ele descreve essa baratinha que aparece? Onde que tá isso, professora? Tá lá, ó. Tá lá eu não vou contar quantos parágrafos tem, não, mas é lá na última página do texto, ali, ó. A criatura correu por sobre meu braço, roçando as patas nojentas. É aqui? Não, cadê? Peraí.
Aqui, ó. Antes de tudo se apagar em minha mente, pude ver o monstro que eu sempre temi, de corpo castanho, com asas abertas e antenas vibrando. Então é a última opção, concorda? Corpo castanho, asas e antenas. Ela não fala que o corpo era alongado, nem gelatinoso, nem quantos pares de antenas. Então é a última opção, concorda? Belezinha. 9. O narrador descreve costumes que a criatura estranha tinha em comum com alguns seres humanos. Quais são eles? Vocês acharam quais são os costumes? O narrador, esse narrador em itálico, que está narrando a história do ser, né? Que no início do texto é um ser que a gente não conhece quem é. Ele descreve essa criatura com alguns costumes humanos. Lembra a personificação que nós já conversamos? Que nós já trabalhamos? É a personificação. Ele traz alguns sentimentos humanos para esse ser. Em que momento? Qual que era? Eu tenho aqui, ó. Lá na primeira página do texto, fala assim, ó. Como certos humanos tinham comportamentos bem comuns. Como ela, trabalhavam à noite, evitavam a luz do sol. Alguns preferiam as sombras, a sujeira e a umidade. Olha aqui eu estou dizendo que esse ser, que a gente depois descobre que é a barata, assim como o humano, tinha esse comportamento em comum. Ele trabalhava à noite, evitava a luz do sol, preferia sombra, sujeira e umidade. Então essa é a resposta. Oi, Pedro. Isso. Eu tô voltando lá no texto para vocês entenderem em que momento que ele compara esse ser, depois a gente descobre que é a barata, tem atitudes como seres humanos. Aí eu tô lá no primeiro parágrafo que está em itálico, não sei se estão vendo, vocês estão vendo, a primeira página, tá vendo? Lá ele diz, certos humanos tinham comportamentos bem comuns, como ela, trabalhavam à noite. Então, quais são os comportamentos que a barata tinha que era igual aos seres humanos? Trabalhava à noite, evitava a luz do sol, alguns preferiam as sombras, a sujeira e a umidade. Você entendeu, Caroline? Você está pedindo para eu repetir. Eu estou repetindo. É lá no primeiro parágrafo que está em itálico, ela diz quais são as ações que essa barata tem que se compara a seres humanos. Entendeu, Cauã? Você entendeu? A número 9, em que momento ela se compara com seres humanos? É só voltar lá no texto, na página 40, o primeiro parágrafo que está em itálico tem a comparação, e a comparação é explícita, né? Tá lá, os certos humanos tinham comportamentos bem comuns. Como ela, faziam o quê? O que a barata e os seres humanos fazem em comum? Trabalha à noite, evita a luz do sol, preferiam a sombra, sujeira e umidade. Tá bom? Então vamos passar para 10. 10, desculpa. Ao terminar a leitura do conto, é possível descobrir qual que era o medo da garota? Depois que a gente termina de ler o conto, a gente descobre do que a garota tinha medo? O Marcos fez assim com a mãozinha lá no bate-papo. Isso aqui foi um sim ou foi um quero falar, Marcos? Foi um sim, né? Porque no início a gente não sabe que tipo de criatura é essa. É um vampiro? É um monstro? É, sei lá, é um zumbi? O que mais vocês pensaram? Que a minha limitação é nisso, né? Vampiro, zumbi e fantasma. O que mais poderia ser? Poderia ser tanta coisa, né? Mas aí lá no finalzinho a gente descobre qual que era o medo dela, que era medo de barata. Isso, Carolina. Muito bem. 11. Qual que é o objetivo do conto lido? Assinale a alternativa correta. Entreter o leitor por meio de um enredo com clima de mistério, o qual apresenta um enigma que é desvendado no final da história. Divertir o leitor por meio de uma história de aventura, na qual o personagem principal precisa enfrentar obstáculos. Ou provocar o riso do leitor por meio de situações inusitadas e personagens cômicos.
O Cauã acha que é o primeiro quadro, entreter o leitor por meio de um enredo com clima de mistério, o qual apresenta um enigma que é desvendado no final da história. Vocês concordam com o Cauã? Essa história, em específico, trata-se de um enredo com clima de mistério, né? Exatamente. 12. Quem produziu o conto lido? Você já leu outras publicações dessa pessoa? Lá no finalzinho do meu texto, professora, como é que eu fico sabendo quem escreveu o texto? Lá no finalzinho eu tenho o nome dela. Muniz, Flávia. Oi? Eu vi. Eu vi, gente. Tem 10 minutinhos, dá pra gente terminar essa aula. Vamos lá. Então, lá no finalzinho do texto, eu tenho assim, ó, Muniz, Flávia. Geralmente, em referências bibliográficas, o sobrenome vem antes do nome. Então, é Flávia Muniz, a autora desse texto. Vocês já leram alguma outra coisa dela? Já li 3 livros dela. Que legal, Giovana! E os livros dela são bons, igual esse conto? Porque esse conto foi legal, né? Falou que não tem mais limite de tempo a aula. Pois é, parece que eu entendi isso também. Tomara. Enfim, vamos pra frente. Quem falou o quê? No livro Fantasmagorias. Ah, vocês já leram esse livro? Que legal! E ele é bom como esse conto? Vocês não me disseram isso. Não li, não. Ah, tá. Esse conto tá no livro Fantasmagorias, né? Me deu até curiosidade de ler esse livro. Deve ser um livro bem legal, né? A autora tem talento, diz a Giovana no privado. Ela tem talento, né? Que bom. Então vamos ler coisas sobre ela. É bom saber, né? A gente ter indicação de autor. Ai, gente, desculpa. Minha cachorrinha quer entrar aqui em casa e eu não tô deixando. Depois eu mostro ela para vocês. 13. Em que material esse conto foi publicado originalmente? Ah, o Cauã estava respondendo essa pergunta, né, Cauã? E eu não tinha entendido. Ela foi publicada no livro... Não precisa chorar não, tadinha. Vou mostrar ela pra vocês. É que ela tá lá fora, tá dando pra vocês verem ali pela porta. Depois eu mostro ela. Depois eu deixo ela entrar. Porque ela é muito custosa. Então, no livro Fantasmagorias, né, a 13. Que material que esse conto foi publicado? No livro Fantasmagorias, que tem vários contos da autora e contos na mesma pegada, né, contos de mistério. Onde é possível encontrar contos de suspense? Aí o Cauã respondeu, vai numa biblioteca ou numa livraria. Biblioteca, livraria, blog, site da internet. Ontem, inclusive, eu recebi um link com diversos sites de livros disponíveis nessa quarentena. Eu vou mandar para vocês por sala de aula. Ana Clara, que lindinha! Que fofinha! Ai, gente, cachorro é tudo de bom, né? Adoro cachorro. Gracinha! Quando toma banhozinho assim, né? Então vamos passar para a próxima aqui, depois a gente conversa sobre os cachorrinhos. 15. Observe o pronome destacado no trecho abaixo. Parou por um instante, vibrando para captar presenças, denunciadas pelo movimento. Localizou-a facilmente. Lá estava ela, e nem sabia que era observada. A quem se refere o pronome ela? Esse ela aí é a barata, Ana Clara? Olha só, quem está narrando nesse momento, primeiro que está em itálico. Então, quem está narrando é uma narradora em terceira pessoa falando da visão que a barata tinha. Então, ela fala, parou por um instante, vibrando para captar presenças. Naquele momento em que ela escuta a escada mexer, ela para. Aí a própria barata fala, ela parou por um instante, vibrando para captar presenças, denunciadas pelo movimento. Localizou-a facilmente. Lá estava ela e nem sabia que era observada. Ela está falando da menina. Porque do mesmo jeito que a menina está contando que está indo pegar a caixa, a barata está contando que está percebendo a chegada da menina perto dela. É a menina, tá bom? B. Que outra palavra desse trecho se refere a esse mesmo personagem? A palavra observada, não.
estamos terminando. Qualquer coisa, gente, na segunda-feira a gente pode terminar também a correção, mas eu acho que dá para terminar. Quando ele diz assim, localizou-a facilmente, esse a não é um pronome oblíquo que também caracteriza a menina? Isso, muito bem, Carolina. Então, localizou-a, o pronome oblíquo a, também diz respeito à menina. C, com que objetivo os pronomes foram usados nesse trecho? Por que vocês acham que primeiro ele falou localizou-a facilmente e depois lá estava ela? Ah, não, calma. Por que vocês acham que ele colocou localizou-a facilmente e depois lá estava ela? Qual que é o sentido em colocar primeiro um pronome oblíquo e depois um pronome comum? Qual que vocês acham que é o objetivo de fazer isso? Para que se faz isso? Diminuir o tamanho do texto para uma leitura mais rápida? Não está de todo errado não, Cauã, porque na verdade ele tenta facilitar a leitura. Só que tenta facilitar a leitura evitando repetições. Não é necessariamente para diminuir o texto, mas é para evitar repetição. Um texto que tem muitas repetições é um texto cansativo de ser lido. Então, quando você evita repetições de termos, o seu texto se torna um texto mais fácil de ser lido. Entendem? Entenderam? Porque não é só para tornar o texto menor, é para tornar o texto mais fácil de ler, porque não tem repetições. Posso passar para frente? 16. Releia o trecho a seguir. Aqui é em itálico, né? É o narrador falando da baratinha. Finalmente, adorava explorar terrenos desconhecidos. Uma tiara de veludo puído, papéis velhos, pulseiras, um chaveiro de pelúcia repleto de fungos, fotos amareladas, um cachecol de lã e, enfim, chocolate. Uma embalagem quase vazia, com restos endurecidos grudados no papel. Um verdadeiro manjar dos deuses. Nesse trecho, o termo terrenos desconhecidos se refere a quê? Quando ela diz, adorava explorar terrenos desconhecidos. Terrenos desconhecidos se trata do quê? Do maleiro aos objetos do armário. Na verdade, esse terreno desconhecido está falando do maleiro do armário, que é onde a barata acha esses elementos super diferentes, né? Concorda, Cauã? Por que não é das coisas? Porque não estavam esquecidas. As coisas estavam guardadas dentro da onde? Do maleiro, né? Letra B. Assinale a alternativa que corresponde à expressão em destaque no trecho apresentado, que no caso é manjar dos deuses. É um alimento dos sonhos? É uma comida abençoada ou é um doce feito pelos deuses do Olimpo? Gente, se acabar não tem problema. A gente volta na segunda-feira e termina essa correção, tá? Alimento dos sonhos, a Giovana respondeu. Vocês concordam com a Giovana, com a Caroline? Também. C. Por que a embalagem de chocolate quase vazia é considerado um manjar dos deuses pela personagem? Porque barata adora. Porque é raro de se ver? Não, Cauã, porque barata adora comida, resto de comida que encontra por aí. De que barata sobrevive? Não é de resto de comida? Concordam? Concorda, Cauã? Vocês entenderam? Por que ela chama de manjar dos deuses? Porque o que barata come, gente? Se não é resto de comida. Se ela encontrou um restinho de chocolate parado lá no papel, é o manjar dos deuses para barata. Agora, Bia, tá bom? Só vou ler esse restinho aqui, ó. O conto de suspense é uma narrativa cujo principal objetivo é criar no leitor a sensação de incerteza e tensão durante a leitura. O conto é um texto relativamente curto que apresenta poucos personagens e tempo e espaço reduzidos. O narrador pode ser personagem ou pode ser observador. E a estrutura do texto é organizada em situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Certinho, turma? Terminamos, tá vendo? Não precisava ficar nessa pressão toda, Cauã. O Zoom avisou que não ia dar limite de tempo. Hoje ele deu um presentinho para nós e deixou a gente aqui à vontade. Hoje não teve, né? Eu vou parar de gravar a aula para poder postar lá no canal. E aí agora eu vou mostrar minha cachorrinha para vocês.
Aí a gente pode conversar sobre festa junina também, tá bom?